Vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender mais da redação do Enem e também dos temas, eu vou hoje falar do tema de redação do Enem de 2022, que saiu com as específicas palavras, que foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E caso você queira ver os textos motivadores ou até mesmo você queira entender mais do como que apareceu na redação do Enem, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo que você vai ser redirecionado para você poder ver os textos originais utilizados nos textos motivadores do Enem, ou se não, você também pode escanear esse código QR para você poder também dar uma olhada. A primeira coisa que acontece, que geralmente os meus alunos têm como costume, é dar uma olhada já nas palavras do tema do Enem e já começar a ficar pensando em repertório, em tese e até mesmo como melhorar o tema. O problema é que eu vou falar aqui inicialmente desse pensamento do que acontece. Então, quando a gente olha para desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em comunidade e povo tradicional são os povos e comunidades indígenas. Qual que vai ser o problema? Quando a gente lê inicialmente um texto, a frase temática, que são essas palavras utilizadas para o tema, a gente às vezes pode ir ou para um lado que não é especificamente esse que está sendo tratado do tema, ou a gente pode às vezes se confundir com os textos motivadores. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente vai pensar é associar povos e comunidades tradicionais com indígenas. Esse pensamento é errado? Não, mas esse pensamento ele é generalista, porque depois a gente vai perceber que existem outros povos tradicionais e comunidades tradicionais também no Brasil. Até porque essa expressão povos e comunidades tradicionais pode ser confusa porque a pessoa não entende o que classifica um povo e uma comunidade tradicional. Por isso que a gente sempre dá uma olhada nos textos motivadores antes de pensar em tese, antes de resolver o problema. Mas aqui eu estou mostrando para você então que quais poderiam ser os primeiros pensamentos. Então, falar de povos indígenas não está errado, mas falar apenas dos povos indígenas, perceba que quando a gente fala de tema Enem, a gente precisa utilizar todas as palavras. Então a gente precisa falar de povos e comunidades tradicionais, não apenas de indígenas. Então aqui a gente tem essa primeira coisa. Outras coisas que a gente já pode começar a pensar de tese. Uma primeira tese seria o contato, então a gente tem essa ideia de que não é possível se valorizar se a gente não tem esse contato no nosso cotidiano. Talvez uma segunda tese possível seja a paixão pela urbanização. Então o brasileiro ele tem uma tendência a ele pensar que tudo que é urbanizado, que tudo que está na cidade tem uma tendência de ser melhor daquilo que é tradicional, ou se não em outras áreas que não têm o contato com a urbanização. Então a gente pode pensar nessas duas teses, ou até mesmo uma terceira, que a gente pode pensar com políticas econômicas, que também a gente tem não só de lei, mas também de ideais de economia, que vão fazer com que esse pensamento que existe de povos e comunidades tradicionais seja um pensamento atrasado e que não ajude na economia. Então aqui eu estou mostrando para vocês alguns pensamentos que a gente pode ter só olhando a frase temática. Mas eu quero que você lembre que sempre que a gente olha para a redação Enem, a gente precisa olhar para os textos motivadores também. E para a gente começar, a gente vai dar uma olhada então no texto motivador número 1, que ele segue da seguinte forma. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça. Mas, na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiros de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água, e elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver e respeitam um tempo de regeneração da própria natureza. Daí a gente vai para uma das coisas que eu sempre repito em todos os vídeos, que eu já fiz também já em explicação de outros dois vídeos que eu já fiz já explicando do Enem de 2021 e do Enem de 2020, que é a leitura do primeiro texto motivador. O que o primeiro texto motivador faz em todas as redações do Enem? A gente tem que sempre que existe uma palavra que ela é muito específica, ou se não, uma palavra que ela vai chamar a atenção, que é o que a gente vai ter na nossa discussão. Aqui, é inevitável a gente pensar que as palavras que chamam mais atenção nesse tema são povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, o que a gente vai ter como explicação no primeiro texto motivador? Essa explicação do que categoriza povo e comunidade tradicional no Brasil. Então a gente vai que a primeira coisa que acontece foi o que eu já falei, que eu já prediz, que é você ter a ideia de que a primeira coisa que vem na sua cabeça são os povos indígenas e aqui também a adição dos povos quilombolas. Está errada essa classificação de você pensar nesses exemplos? Não, não está errado.
Mas perceba que a gente não está falando exclusivamente deles, a gente precisa adicionar eles e também a gente pode pensar numa ideia mais generalista, porque o problema é que as pessoas vão pensar em povos indígenas e quilombolas e estudar especificamente sobre eles. Lógico que existem teses e existem formas de você fazer uma proposta de intervenção e também de usar repertórios que falam sobre eles, mas a gente não pode limitar a discussão apenas a eles. Como a gente vai ver aqui também, existe até uma classificação que vai dar essa ideia de um povo e uma comunidade tradicional no Brasil, que é o respeito pela natureza, também de um lugar saudável para se habitar e também de tirar apenas o suficiente. Ou seja, dessa ideia a gente já começa a pensar que aquela tese que eu havia falado sobre utilizar o modo capitalista e também o modo predatório, que vê a Terra não como um meio a ser respeitado, mas como um meio de exploração, já vem como uma tese que pode ser colocada. E dentro disso, já não dá para poder fugir também um pouco do que poderíamos ter do repertório a respeito do descobrimento do Brasil, ou se não, do achamento do Brasil. E aí isso vai trazer uma grande dúvida e também uma grande comoção, que tem muita gente que não gosta de chamar de achamento do Brasil e gosta de falar da palavra de descobrimento do Brasil. Mas é aí que tá o problema. Você falar descobrimento é você falar que uma terra foi descoberta porque não tinha ninguém lá. Mas aqui no Brasil, nós já tínhamos povos originários, autóctones, que moravam aqui, e aí fica o pensamento, poxa, mas já existia ou não existia? E inclusive esse também o comportamento dos portugueses em relação ao país brasileiro, que era de explorar a terra e de não pensar em que você poderia respeitar a cultura que aqui já existia, ou muito menos de pensar na devastação e na exploração da fauna e da flora e até mesmo do assassinato desses povos aqui quando eles tiveram o primeiro contato. Mas lógico que essa ideia que eu trouxe para você de que o texto motivador número 1 ele explica todo o repertório, não é uma coisa que você tenha que saber naturalmente. Lógico que isso te ajuda para você poder conseguir fazer redação, mas às vezes as pessoas sabem disso porque elas já têm um professor que já fala isso para elas, ou viram meus outros vídeos, ou inclusive estão estudando no meu curso. Então eu quero que você saiba também que inclusive o meu curso ele está pelo valor de R$40 com o cupom AGODO2023, que você pode acessar inclusive com o link aqui embaixo do vídeo, ou se não você pode escanear com o código QR aqui para você poder utilizar. Eu explico tanto de antigos temas, como exemplos de repertório e exemplos também de parágrafos. O valor do curso é de R$40 com o preço total e é um acesso vitalício, isso não é de mensalidade. Inclusive, se você não gostou do curso e achou que não era muito o que você estava querendo, você pode pedir um reembolso dentro de 30 dias. E aí a gente vai para a leitura do texto motivador número 2, que nós temos um gráfico que vai falar dos povos tradicionais do Brasil e também com os estados com maior concentração de famílias. Temos então os povos que são indígena, pescador, quilombola, povos de terreiro, ciganos, ribeirinhos e extrativistas. Nós vamos ter então os indígenas com a sua maior população no estado do Amazonas. Nós vamos ter os pescadores que vão estar no estado do Pará, quilombola na Bahia, os povos de terreiro também na Bahia, os ciganos na Bahia, o ribeirinho no Pará e extrativistas no Pará também. Então se a gente vê aqui nesse tipo de gráfico que a informação que vamos ter é que a maioria desses povos que existem aqui, não só o de primeiro lugar que nem falei do Amazonas do Pará, mas também que existe no Nordeste, como por exemplo da Bahia e também que aparece com os outros estados, podemos ter uma percepção de que a maioria dos povos e comunidades tradicionais reside na região norte e nordeste e também com alguns casos que a gente percebe aqui, até mesmo de centro-sul do Brasil. Por que a gente poderia talvez ter essa ideia? Poderíamos ter um choque de uma falta de contato com esses povos tradicionais, não porque eles não existem, porque a gente pode ver até mesmo a população, que essas populações podem até mesmo ser maior do que muitas cidades que existem no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, porque o problema não é a quantidade ou quantas pessoas tem, mas onde está essa população? Então a gente vai ter que o problema aqui não é que não existam, não é que a gente não tem essas populações, mas onde elas estão organizadas. E a gente vê que o estado da região sudeste e sul ela teve um contato maior com europeus e imigrantes, fazendo com que a gente tivesse uma ideia muito maior de que não é válido e também não é culturalmente apreciado o que nós temos, mas sim uma visão europeizada de tentar trazer o que temos como padrões europeus para se colocar no Brasil. E eu acho que é inevitável pensar nessa exportação e tentar adaptar ao Brasil sobre o que temos como valores europeus, como a gente tem a ideia do romantismo como literatura no Brasil. Se a gente tem o romantismo como literatura no Brasil, a gente percebe que em Portugal remota-se um passado histórico-cultural medieval
que tinham-se os cavaleiros e que a gente vai colocar no Brasil com uma figura do indígena com uma figura de cavaleiro medieval. Só que essa figura do indígena não tem em nada nem os costumes, nem os valores e nem o comportamento de um indígena brasileiro. Mas ele é uma adaptação de um ideal de que se coloca uma roupagem e uma visão de um indígena para que ele se comporte igual a um soldado europeu. No romantismo, a gente tem que esses valores europeizados que eram de ideal colocando-se aqui no Brasil para que a gente tivesse uma ideia de que o Brasil é, na verdade, uma Europa 2. Inclusive, até mesmo a gente pode ver isso atualmente com o que a gente tem como vestimenta. Cara, é uma alucinação a gente pensar que em um país tropical a gente utilize terno e gravata e chapéu. Isso não é normal. E aí a gente dá uma leitura, então, no texto motivador número 3. Percebamos aqui com o título Povos e Comunidades Tradicionais. O Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006. Fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída por meio do decreto número 6.040 de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT. A PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Aqui no texto motivador número 3, percebemos já que existe aquele padrão de redação do Enem, que é, muitas das vezes, nós vamos entrar em um assunto que o problema não é o governo não ter leis ou não reconhecer, mas que existe um problema nesse intermédio entre o Estado ter uma lei e garantir-se esse direito. Então, muitas das vezes que existe como proposta de intervenção, tem muita gente que quer criar uma lei, quer criar um ministério, ou falar que tem que se criar um projeto de lei. Muitas das vezes, isso não é o que a gente precisa ter. Precisamos lembrar que o Brasil ele tem uma Constituição Federal muito ampla, que se adapta e se atualiza com muita frequência. Não é uma Constituição que a gente vai ter com que dificilmente a gente não tenha algo sendo colocado na lei. É muito difícil que isso aconteça. Tem alguns casos específicos que, lógico que isso acontece, eu não estou falando que isso não acontece, mas é muito difícil isso acontecer. A gente precisa saber que o Brasil, sim, tem uma qualidade e também tem uma atividade jurídica muito alta, é de alta qualidade. E aí a gente precisa entender que, geralmente, quando a gente fala de alguns tipos de discussões, como por exemplo, esse de povos e comunidades do Brasil, não é que não existe uma lei garantindo isso ou uma pasta que cuida disso. Mas o problema é que há um problema entre como que a gente faz com que esses direitos e essas garantias sejam realmente exercidas. Não é que não existe lei, é que a lei não está sendo garantida. E aí que aqui eu vou entrar com um repertório um pouco mais específico, mas eu quero que você entenda que para quando a gente fala de redação, a gente não precisa de repertórios específicos. A gente precisa de, geralmente, um repertório que sai dos textos motivadores e aí a gente consegue utilizar na redação. Como a gente vai ter com o exemplo de um filme que ganhou o Oscar de melhor documentário de curta duração, que foi o Como Cuidar de um Bebê Elefante, que inclusive tem um nome em inglês de The Elephant Whisperers. Whisper é quando a gente tem que, diferente de um domador, o Whisperer ele cuida e trata de um animal sem que ele precise intervir com algum meio de físico ou até mesmo de tratamento que não seja apenas de você falar com o que você tem com o animal. Então, um Elephant Whisperer ou até mesmo um Dog Whisperer seria uma pessoa que fala com o animal e apenas com reforço de voz você vai ter com que ele consiga fazer com que o animal ele comporte-se de uma forma ou ele não faça alguma coisa. Você não precisa utilizar nenhum tipo de força e nem mesmo a mão. Então você inclusive vê no documentário que a todo momento eles estão conversando com os elefantes. Em nenhum momento eles ou batem no elefante, ou eles usam um chicote ou algum tipo de outra forma para poder conversar. Eles vão sempre na base do papo. E aí, no documentário, mostra-se a dificuldade de um povo tradicional que cuida de elefantes. Não só de elefantes que estão machucados, como a gente tem no filme também sendo retratado, mas vai mostrar outras coisas também, como a dificuldade de poder conseguir ter ajuda do governo para poder conseguir tratar desses elefantes. Também das situações que existem ao longo do caminho de que elefantes que não conseguiram nem mesmo se cuidar e conseguir ir para a fase adulta para poder conseguir continuar vivendo. Temos também a ideia da preservação da natureza e o contato com ela, que poderia ser colocado também aqui no Brasil com esse ideal, de que muitas das vezes não é que falta um tipo de financiamento ou que falta uma lei existir. Já existe isso.
Mas o problema é até mesmo como você consegue esse tipo de apoio, de como você consegue fazer com que isso seja chamado com mais atenção para as pessoas, para que você consiga ter um serviço de qualidade. Então não é que não falta o serviço, o problema é que o serviço ele não é feito com qualidade, ele não é chamado a atenção com a atenção que ele deveria realmente ter. E por fim, nós temos o texto motivador número 4, que vai apresentar a Carta da Amazônia de 2021. Aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge em todos os contextos os viventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham a ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Amazônia Brasil, 20 de outubro de 2021. Entidades signatárias: CNS, COAIB, CONAC, MIQCB, COICA, ANA Amazônia e CONFREM. Então a gente percebe que existe uma certa organização do texto motivador número 1, mostrar o que é a explicação do tema, o texto motivador número 2, mostrar que não é que o problema do tema é que se ele existe ou não existe, mas que nós temos essa situação a dar-se para poder ter uma análise. O texto motivador número 3 mostra mais uma vez que o problema do tema não é que não existam leis, mas o problema é que as leis precisam entrar em vigor. E por fim, no texto motivador número 4, temos mais uma vez essa amostragem de que o problema do tema está em a gente conseguir melhorar a situação do que realmente a gente não ter esse tema existindo. Então o texto motivador número 4 já dá uma ideia de proposta de intervenção que faz com que a gente perceba que o problema das leis é que elas precisam ser rigorosas, elas precisam ser colocadas em prática. A gente precisa de pessoas fiscalizando, nós precisamos de comunidades sendo fiscalizadas, nós precisamos inclusive dessas empresas sendo responsabilizadas pela falta de não se compactuarem com a legislação brasileira. Então a gente tem que aqui, o problema não é que a lei não existe, o problema é que não existe, não é que também não existam referendos e órgãos que não sejam para poder tratar desse problema. Mas o problema é que essas leis e essas diretrizes não estão sendo respeitadas, porque está se olhando para uma lógica de mercado em vez de haver um respeito com que existem já dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Talvez você não lembre disso, ou talvez você tenha uma memória muito remota, mas existe também, inclusive, um repertório brasileiro que fala que a gente teve aqui um caso com a Nestlé nas águas de São Lourenço, passou por um processo de que eles faziam com que eles produzissem e fizessem com que eles engarrafassem a água e aí tivessem outros problemas. Como, por exemplo, eles desmineralizavam a água, tiravam todos os sais minerais que existiam dentro da água e colocavam os minerais que tinham da sua própria patente. O problema é que, segundo a Constituição, não é possível que isso possa ser feito. Então isso vai contra a Constituição brasileira de poder vender o produto. Então não somente eles estavam vendendo um produto que é um bem comum, que é a água, mas também eles estavam mineralizando de novo, fazendo com que a utilização saia da própria patente. Então perceba que nesse tipo de tema, apesar de a gente ter repertórios que são muito específicos, repertórios que não são específicos, como são mais generalistas, que nem eu mostrei para você, com as outras sugestões de repertório, aqui a ideia é a gente perceber que os textos motivadores estão nos direcionando para ideias de que a gente tenha como a valorização do lucro em detrimento do respeito aos povos tradicionais e também dos costumes. Temos também de que o problema não é que não exista uma denominação ou se não uma região onde eles possam morar, mas que o problema é o seu respeito tanto pelas empresas como pela forma política. Então aqui, o que a gente está vendo pelos textos motivadores não é nem o que a gente tem especificamente como os indígenas e os quilombolas, que nem falou no texto motivador número 1, mas que o desafio está entre como a gente consegue conciliar o mercado financeiro e também fazer com que a gente consiga respeitar essas pessoas ao mesmo tempo pela cultura
e fazer com que as leis que já existem sejam garantidas. Então agora eu vou falar da minha humilde opinião a respeito desse tema. Esse tema é muito legal e também ele conversa com muitos outros temas que também de muitas pessoas já falaram, de falar sobre a valorização de povos indígenas, a valorização de povos quilombolas. Eu acho esse tema sensacional e que também eu acho que nenhuma pessoa tenha dificuldade. A única dificuldade talvez que as pessoas possam ter é no que se traz do quesito do repertório específico que, lembrando mais uma vez, o Enem não pede que você traga repertório específico do tema, mas que traga sim um repertório que seja fora dos textos motivadores. Não há nenhum problema de você utilizar os gráficos que apareceram aqui na redação, muito menos também das informações já colocadas dentro dos textos motivadores. Mas o problema é que você precisa trazer pelo menos um repertório. Desse do que aparece da Constituição, que a gente tem colocando, a gente poderia já colocar que na Constituição nós temos o direito de todas as pessoas serem agraciadas com o benefício de serem respeitadas, independente de onde moram, ou de onde vivem, ou o que são. E a gente poderia colocar como paralelo de que também existe a valorização dos povos e comunidades tradicionais brasileiros, mas que há um desafio disso ser realizado. Então perceba que no Enem sempre encaixa muito bem Constituição Federal, filósofos que são contratualistas, para a gente poder falar desse tipo de tema. Mas o mais importante não é você trazer um repertório específico do tema, mas ver que nos textos motivadores ele está te guiando para um tipo de discussão. Então perceba, a discussão aqui é sobre o mercado financeiro que está sendo predatório com esse respeito e também da dificuldade entre existir a lei e ela ser garantida. Nesse tema de redação, você não precisa muito solucionar o tema completamente, mas você pode trazer uma forma de melhorar. Eu acho esse tema muito legal para você poder pensar que temas que são muito específicos podem ser abertos para outras discussões. Por exemplo, a gente percebeu que esse tema não está falando especificamente dos povos indígenas e quilombolas, mas que está falando dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, assim como vários outros temas, tem muita gente que fica com muito medo de pensar num tema específico. Por exemplo, treinar para um tema de transfobia. Mas quando você treina para um tema de transfobia, você inevitavelmente está pensando para um tema que seria como, por exemplo, de LGBTfobia, ou seja, preconceito de, por exemplo, de pessoas da comunidade trans. Você poderia até pensar em homofobia. Só que quando você treina para esses dois temas, você já está treinando inevitavelmente para LGBTfobia. Então, quando a gente pensa em temas que são muito específicos, às vezes a gente pode pensar que eles podem ajudar a gente com temas mais generalistas, que é a cara mais do Enem de trabalhar, em vez de um tema tão específico que você teria que saber de repertório específico e também perceber que em nenhum momento o Enem quer que você saiba desse repertório de antemão. Ele sempre explica para você. Esse tema é muito bom, inclusive eu já tô feliz que eu não preciso ficar falando especificamente de povos indígenas, porque eu acho que até mesmo se for para cair de povos indígenas ou povos quilombolas, vai demorar um certo tempo, porque a gente já tem esse tema que ele é muito genérico. No Enem não tem muita cara de eles pedirem um tema com tanta frequência. Então aqui, como já caiu esse tema, eu acho que dá para poder treinar outros tipos de tema com muito mais facilidade, porque já caiu esse tema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, fica aqui então a minha visão, uma sugestão também de repertório e também das teses que apareceram ao longo desse tema. E aí eu também espero também fazer de outros temas que já caíram do Enem, não só do que vai ter agora de 2023, mas também que vai ter dos outros anos que eu quero falar para vocês também, para vocês poderem conseguir praticar. Inclusive, se ficou com alguma dúvida, ou teve algum repertório que você utilizou, que você ficou na dúvida, ou até alguma tese que você gostaria de escrever e não entendeu muito bem, escreve aqui nos comentários por gentileza. Caso você tenha ficado com dúvida de, por exemplo, qual que seria a diferença desse tema para os temas dos anos passados, vamos deixar aqui, então, para vocês poderem ver os temas que foram de 2021 e de 2020, para você poder dar uma olhada de como que está evoluindo essa forma do Enem, inclusive até mesmo a forma de que eu estou evoluindo, mudando para você, para mostrar essas análises que eu faço dos temas, que eu dou agora sugestão de repertório, sugestão de tese e até a minha opinião a respeito do tema. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!